falar de design, eu gosto de fazer fofoca. Gente, boa tarde, tudo bem? Tudo em paz? Mais uma semana aqui, nos nossos talks da Minimal com a revista Projeto. Para quem não me conhece, sou Fernando Mungioli, publisher da revista Projeto. E a gente tem feito esses talks toda quarta-feira às 17 horas aqui nesse espaço, que é o primeiro espaço corporativo, 100% corporativo dentro da Casa Cor. E é um espaço que foi criado com essa finalidade também, né? Com a finalidade de receber alguns conteúdos da própria Casa Cor. E, então, mais uma vez agradecendo o convite da Minimal para a gente, para a revista Projeto, para fazer a curadoria desse espaço. E hoje tenho aqui duas queridas amigas, a gente estava aqui fofocando. Carol Gai, que é designer, acho que vocês conhecem, né? Mas vale a pena. Eu vou pedir para elas se apresentarem também. Só quero dizer que ela ganhou 2 prêmios recentemente. Ganhou o Edida semana passada. Super designer. E a Stephanie Ribeiro, que é arquiteta. Você também é arquiteta, né? De formação. Então, arquiteta e designer. E a Stephanie, que é arquiteta e apresentadora de televisão do GNT. Não é isso? É. Mas, antes de mais nada, hoje a gente está aqui para falar, né, como acho que alguns aqui já estiveram, outros estão acompanhando aí os nossos shorts pelas redes sociais. A gente tem feito diversos conteúdos, com uma diversidade ampla aqui de conteúdos, alguns obviamente mais voltados para o corporativo, né, que é a tônica desse espaço aqui da Minimal, e outros mais abertos. Então hoje a gente vai falar aqui sobre arte, produtos e interiores, então por isso que a gente chamou A Forma do Design, é o tema de hoje. Queria começar pedindo para vocês contarem um pouco da trajetória de cada uma de vocês. Como que vocês começaram, como que foi esse processo de transição, por exemplo, da arquitetura, né? A gente vai falar mais tecnicamente sobre projetos em menor escala, mas como que foi o começo e a sua trajetória até hoje, Carol? Olá, pessoal. Obrigada por terem vindo. Obrigada, Minimal, pelo convite. Revista Projeto. E a minha querida Esté. E eu queria contar um pouco, assim... Não sei aqui se tem mais designer ou mais arquitetos, mas eu me formei no Mackenzie. Eu fui a ovelha negra, porque antes eu era ovelha branca. Eu falava para minhas amigas, não, vou morrer arquiteta. Chegou no fim da faculdade, eu me inscrevi para um curso com os irmãos Campana, que era um workshop de design, que chamava Construção do Objeto no MUBI. E eu até tranquei um semestre, porque eu achei que eu queria experimentar e ver o que era isso, que eu estava, né, super gostando e tal. E na arquitetura também foi o último semestre, eu não estava gostando muito do meu não, da pessoa, do professor, do orientador. Faz só 24 aninhos que eu me formei. Então eu estava a fim de mudar e ver umas outras possibilidades, e a liberdade criativa foi uma coisa que desde pequena eu sempre busquei, né? Então, e essa inquietação em criar, em fazer coisas diferentes e pensar de uma forma diferente, acho que faz parte, olho para trás agora, faz parte da minha trajetória. Todos os cursos que eu procurei tinham essa liberdade criativa, essa forma livre. Né? Então, culminou no dos Campana, que foi a decisão do meu caminho, né? Que eu falo que é a gênese do meu trabalho hoje de designer, ter encontrado eles no meu caminho. Então, a partir de lá, eu também fiz uma outra escola, né, de design, que eu sentia falta de ter essa parte mais design, que eu tinha arquitetura numa escola super forte, né, super projetual. E eu fui trabalhar na Tokstok, então foi uma outra escola, né, além dos Campana, minha escola de design, onde eu conheci fábricas, processos e todo o desenvolvimento de um produto, né? Então lá você fica muito em contato com os compradores, com a diretoria, é uma escola, assim, não tem
Eu sou grata, assim, de ter encontrado eles no meu caminho, de ter ido atrás, na verdade, né? Porque eu também não fiquei parada esperando. Então, e hoje, e tudo isso me ajudou hoje a ter a minha empresa, né? E pensar, na verdade, quando eu comecei, não era um mercado tão aberto como é hoje, o design não era super valorizado como é hoje, então, né, a gente ia buscando formas de estar presentes nos locais, né? Então, eu já estava com exposições, tudo, mas eu queria, né, vender, comercializar minhas coisas e que as pessoas gostassem. E aí eu fui indo atrás, decidi abrir minha empresa e falei, quer saber, eu mesma vou produzir e eu mesma vou vender. E aí começou, eu produzindo, eu vendendo, aí no caminho eu encontrei o vidro, né, que foi hoje é o meu material mais importante assim, na minha coleção, que é o vidro soprado, e é um material fascinante e que tomou conta do meu trabalho, e a cada nova criação eu tento trazer uma nova experiência, uma nova forma de trabalhar, então tem sempre esse desafio e muita experimentação. Então, acho que é isso, assim, basicamente. Sou muito fã da Carol. E nesse caminho, graças às minhas peças, eu conheci a Esté. E fui trabalhando justamente na Casa Cor do ano passado, que ela me ligou. Hã? É verdade. Começou pelo cenário dela e ela me chamou, que ela queria que eu tivesse uma peça lá. No final, acho que foram umas 3, 4, não sei. Então, não tinha esquecido dessa parte. Aí depois, Casa Cor, e obviamente eu abri todas as portas para a Esté, falei, escolhe o que você quiser. Né? Ela tem um super bom gosto, enfim, acho que é isso. E você, Esté, conta pra gente sua historinha. História ou não? História, eu amo. Eu nasci em Araraquara, né? A gente estava brincando, cidade da Laranja, interior de São Paulo. E mais ou menos quando eu tinha uns 17 para 18 anos, eu resolvi que eu queria fazer faculdade. Eu não tinha noção nenhuma do que era o ambiente universitário. Araraquara tem uma grande universidade que é a Unesp, mas o grande curso da Unesp é odonto. Então eu não tinha contato com a arquitetura, mas eu sempre fui uma criança muito criativa, muito voltada para fazer coisas com as mãos. E eu estudava numa escola estadual que tinha um incentivo muito grande para a universidade. Consegui uma bolsa de estudos num cursinho famoso. Só que eu estava muito ansiosa, assim, eu não sabia ainda muito bem qual caminho trilhar. Mas eu sou uma pessoa muito... eu vou deixar a vida me levar e eu vou encontrar esse caminho. E eu ainda sou assim, depois de alguns anos. E aí eu fiz um teste vocacional de internet, deu arquitetura, eu falei, cara, acho que eu vou fazer arquitetura. E aí eu fui fazer mesmo arquitetura, passei na PUC de Campinas com uma bolsa de estudos, falei, é o destino, foi o teste, a bolsa vai dar tudo certo, né? Sofri um pouco no começo para me adaptar, mas depois eu entendi que eu realmente estava no curso certo. Acho que a arquitetura, pelo menos na PUC, onde eu fiz, era muito multidisciplinar, então eu tive aula de fotografia, eu tive discussão de cinema, eu fiz cenários, eu fiz objetos, eu não fazia só projeto, até porque eu cheguei num nível que eu entendi que eu não queria fazer grandes projetos, que eu não queria trabalhar com a grande escala. E aí, no curso mesmo, eu fui sanando essas questões psicológicas. E eu acho que a faculdade foi uma virada de chave para mim, porque eu entendi muito que eu podia ser uma arquiteta criativa, que a minha linguagem era o desenho, era a estética. Porque eu tinha uma grande questão, e logo depois que eu saí da faculdade, tinha sempre uma grande angústia, porque você entender qual que é a sua inteligência, né? Onde mora a sua inteligência. E hoje eu acho que, depois de todos os caminhos que eu trilhei, eu entendi que tem pessoas que têm uma inteligência escrita, tem pessoas que têm uma inteligência visual, tem pessoas que têm essa inteligência estética, né? E eu vivo no mundo da estética. E eu acho também que é muito incrível, né? Conheci a Carol, amo o trabalho dela. E conheci você, Fê, também no júri, né? E eu fui jurada do prêmio que a Carol ganhou. Eu achei muito chique. Detalhe, eu não perguntei nada para ela. Não contei, gente. Não contei nada. Mas Por isso que no prêmio da revista a gente bota logo 11 jurados, né? Que é pra não ter... Não, e... emoção, né? Todo mundo fala assim, ganhava lá, gente. Não é assim.
Mas acho que, até falei pro Fê, às vezes eu fico meio insegura, né? Eu fui agora jurada também aqui do prêmio da Casa Cor pra Veja. Eu fico às vezes meio insegura de dar o meu palpite, de dar a minha opinião, de assumir a minha opinião estética, mas hoje eu venho trabalhando mais essa segurança e principalmente nessa questão do bom gosto, né? Acho que entrar para decoração, eu não queria ser decoradora na faculdade, que nem você, né? Eu não queria, falava, ai, nossa, coisa, não. Todas as meninas que não tem nada a ver comigo, elas querem fazer decoração, justo eu virei a decoradora mais famosa do meu ano. Aí eu acho que eu não queria entrar para decoração por uma questão de um preconceito meu, mas aí depois eu fui entendendo como a decoração também é qualidade de vida, né? Como a partir dos ambientes que a gente cria, a gente também consegue levar afeto para as pessoas, trazer a história das pessoas e como a gente consegue valorizar o design brasileiro, como a gente consegue ter um discurso político pelo que a gente cria decorando. Então, para mim, virou uma coisa super importante. E eu acho que eu paguei a língua também. E, para mim, virou uma questão de qualidade de vida, né? Eu defendo muito essa ideia de que todo mundo merece morar bem, que morar bem não é um privilégio, mas é o mínimo que a gente deveria ter, uma casa que nos acolhe e que nos representa. Então, para mim, o meu caminho hoje ele faz todo sentido. E, inclusive, desse jeito meio doido, assim, de teste vocacional na internet, eu acabei encontrando, acho que, o caminho certo. E eu acho que, como arquiteta, eu hoje cada vez mais me sinto mais segura, inclusive, para dar a minha opinião, para estar em determinados lugares e para assumir, inclusive, que eu tenho realmente um bom gosto e que eu fui construindo isso com o tempo. Bacana. E contem pra gente aqui, vocês duas agora. Como que se dá essa intersecção, né? A gente falou aqui de pequena escala, de uma média escala, né? A parte de decoração e tal. E ambas têm a formação de arquitetura, ou seja, vocês fizeram uma formação para projetar em maior escala. Arquitetos são designers, designers são arquitetos de alguma forma, né? Porque a gente está trabalhando em escalas diferentes, mas com usos diferentes, mas com o propósito de atender a uma finalidade prática, né? Qual que é a diferença entre projetar entre a micro e a macro escala e como que se dá essa intersecção entre o design e a arquitetura? Oi. Olhei para você direto. A cara da Carol foi ótima. Pergunta. Você falou que não ia fazer nenhuma pergunta difícil. Mas essa não é Ele mentiu, amiga, ele mentiu. A gente já imaginava, né? Que a gente ia chegar aqui. Né? É completamente diferente, sim, trabalhar na micro e na macro. Acho que na micro você tem mais controle do que você quer como resultado. Na macro, são muitos agentes que envolvem, tanto para um residencial como corporativo, que vai alterando o seu projeto, né? Porque é fato, né? Não vai ter como projeto ir sofrendo alterações no caminho, a não ser que seja um Kogan, um Isaac, que eu ouço que não tem mudanças, Ninguém mexe no meu projeto. Mas eles estão em outro patamar, né? Enfim, eu acho que isso também que me levou a pensar mais no design, para ter justamente esse controle maior do que eu estava querendo com aquele produto, né? Lógico que ele é feito para pessoas, né? Para pessoas usarem, mas o conceito, a ideia, né? Acho que esse caminho, né, é diferente. Por exemplo, trabalhar com uma empresa, é diferente a forma de trabalhar o desenvolvimento. Eu achei esse respeito pelo seu projeto. E é uma coisa mais técnica, né? Então vai ser outra forma de alteração nesse projeto durante o processo. Porque é uma alteração mais técnica, de dificuldades técnicas, não de, eu gosto mais disso, ou aqui não, você vai ter que mudar o pé direito, porque, não sei, é diferente. E a arquitetura não dá para você prototipar também, né? Eu vou fazer um protótipo aqui desse prédio, depois eu vejo outro. Inclusive, eu tenho aqui o Ricardo da Vlados, que é a empresa de alumínio que eu trabalhei no último projeto lá da Made, e que é o que eu senti lá, assim, que eu entrava na fábrica, e o que é engraçado, é uma fábrica que a maioria é homem,
A única mulher era a faxineira, que era uma graça também. Mas todos respeitavam por eu ser mulher e estar lá com um projeto e cada coisa que ia mudar, me perguntando, sabe? Achei um super respeito do que você desenhou e não alterando quase nada, né? Só o que tecnicamente não daria para ser feito. Então, acho que é isso, essa colaboração que a gente tem quando a gente está fazendo um projeto de design, que acho que deve ser bem diferente de arquitetura, né? Que eu vejo meus colegas aí, meus amigos, sempre reclamando de alguma coisa, que é fato, né? Humano, né? Vai ter alteração, tem que se adequar àquela função, o que é feito. Então, acho que nesse sentido, o design tem um controle maior do produto do que Você pode ser mais inventiva no design. Também, você pode criar mais propostas. Lógico, como arquiteto você também pode criar, né? Mas disso acontecer, de virar, né, eu acho que é mais difícil, assim, principalmente quando você é mais jovem. Isso é um dos fatores também que na hora de eu escolher, lógico que estavam tudo indo nesse caminho do design, eu fui levada, assim, né, pelos todos os acontecimentos, posições e tal, e coisas acontecendo para o design. E esse controle do micro, né, ter esse... Acho que é isso. Acho que a gente é controladora. Eu nunca conheci nenhum arquiteto designer que não fosse. Você já não, né? Você já está no projeto, já tem que lidar com o cliente. Eu acho que o que a Carol falou super é exatamente o que eu vivo, né? Eu tenho que lidar também com orçamentos que são, uma hora é um, depois ele é outro, depois acontece... Você está ali lidando com decoração, você descobre que a parede precisa de um suporte maior e aí o orçamento que ia ser X vira Y. Tem muitas dificuldades nesse processo. Eu já fiz também objeto, né? Já desenhei azulejo, já desenhei estampa. São processos realmente que você consegue ter um controle maior, né? Você tem uma ideia, você vai desenvolvendo e você consegue ter um controle mais definido do que aquilo vai ser, sabe? Se tem uma alteração ou outra de cor, é muito pouco. Agora, num projeto, você vai ter alterações conforme a coisa vai fluindo. E eu acho que o que eu aprendi nesse sentido foi como uma pessoa controladora, porque eu sou uma pessoa controladora, eu acho que realmente dificilmente pessoas que saem dessa faculdade não são controladoras. Foi muito lidar também com a imperfeição, né? Eu acho que pra gente que trabalha com estética, a imperfeição não é uma coisa que a gente discute, né? A gente quer o perfeito, mas a gente é humano, né? Então a gente nunca vai conseguir chegar na perfeição 100%. Eu vou contar um negócio, você falou de perfeição. O primeiro revisteiro que eu fiz aí era um serralheiro, super, sabe, artesanal e tal. Aí eu pedi para ele, daí ele falou, vamos fazer aqui no final do tubo uma rosca, daí você coloca o parafuso, que ela é uma chapa metálica dobrada, que até foi um dos produtos que eu fiz lá no curso dos Campana, que é um revisteiro, fez super sucesso, tudo. E aí ele soldava uma rosca na ponta do tubo, um trabalho super artesanal, para parafusar as duas chapas de inox e tal na peça. Nossa, um dia eu quase briguei com ele, porque tinha 5 milímetros a menos no negócio. Eu tinha 20 anos, não tinha nem noção, né? Pra mim era um absurdo, porque pra mim era uma máquina, né? Não era exatamente aquilo, então... Eu aprendi muito, que não tem, né? Tem coisas que tem o seu limite, né? Eu acho que esse trabalho que a Carol falou que a gente vai aprendendo com o tempo também, da imperfeição, de que não vai ser exatamente... A própria faculdade de arquitetura não te dá isso, né? Eu sempre tenho essa crítica à faculdade de arquitetura, que eu acho que uma das minhas principais críticas, assim, pensando que eu fiz faculdade faz mais ou menos uns 10 anos, acho que faz isso. A gente trabalhava muito grandes escalas e a gente já está vivendo num país e num mundo que as coisas já estão consolidadas, né? A cidade já está aí, a cidade já está pronta. E a gente precisa começar a trabalhar intervenções, né? A gente precisa conseguir começar a trabalhar como arquiteto o nosso fazer em cima do já existente, muitas vezes. Não estou dizendo que a gente não vai construir do zero, mas é muito mais raro hoje em dia você construir uma Brasília do zero do que foi há anos atrás. Você construir um MASP na China. Um MASP do zero, dificilmente a gente vai... Eu não estou dizendo que a gente pode não fazer parte de um concurso, fazer um SESC, fazer uma grande indústria, mas
a gente também precisa ensinar o arquiteto a lidar com a pequena escala, com uma escala menor e também com esse papel do construído, da intervenção, do existente, de se comunicar também com o existente, né? A gente tinha muito pouco discussão sobre restauro, sobre diálogo entre prédios novos e prédios antigos. Hoje a cidade é basicamente esse diálogo, né? Sim. Até eu citei o MASP, agora vai ter um novo prédio do MASP, Pinacoteca, a mesma coisa, você tem a Pina e a Pina contemporânea. Até quem está fazendo novo tem que fazer uma relação com o antigo. Eu acho que eu tinha essa crítica, tanto que quando eu fui fazer meu TCC, eu não quis fazer um grande projeto, né? Eu quis fazer um objeto. Porque na minha cabeça lá, em 2000 e pouco, eu defendia para os meus colegas e defendia para minha professora de TCC, que foi super incrível, a Vera. Falava, olha, a gente não vai conseguir sair daqui e fazer o novo SESC, sabe? A gente não vai, mas a gente pode conseguir intervir no existente com o nosso desenho, com o que a gente aprendeu. E isso também é importante, isso também é simbólico. Eu comecei a pesquisar alguns escritórios que já estavam fazendo isso. E hoje eu acho que o meu trabalho ele se comunica muito com o que eu estava pensando lá no meu TCC, lá atrás. E também de rever essa ideia do perfeccionismo, mas também de rever essa ideia da grande escala, porque eu acho que isso entra também muito uma questão do grande ego do arquiteto, né? Que se constrói uma narrativa do ego, de que a gente é brilhante, que a gente vai fazer um rabisco, que a gente vai resolver a cidade. E eu acho que não, acho que a gente tem que rever esse grande ego, rever as escalas e começar a se desafiar em trabalhar em escalas diferentes, com tanta qualidade, e porque nas escalas diferentes a gente também consegue resolver grandes problemas. Muito bom, falou. Agora eu fiquei curioso. É uma coisa que ela defende também. TCC de vocês. Eu vou mandar meu TCC para você. Tinha um negócio a ver com O funk. que era o seu TCC, Carol? O meu era as influências psicológicas Eu estava falando já dessa coisa da internet. Da internet, sabe? De você ter o real e o virtual, o que isso ia influenciar. Super atual, né? Naquela época nem estava começando. Eu lembro que eu comecei a mexer no AutoCAD no meio da faculdade, assim, 90 e... 95, 98, sei lá. Mentira. Essa geração. Véia. Somos a geração que não tivemos computador na escola, né? Então, teve no sexto semestre, eu lembro, que daí, nossa, foi difícil. Porque a gente chegou aquela escala gigante, né? Desenhando à mão, no hormógrafo. Eu cheguei a desenhar à mão. Vintage. Cheguei a desenhar à mão, fui meio vintage, mas só o primeiro ano. Depois era computador. Eu fiz ainda, que eu não... Você faz ainda um semestrinho à mão, assim, só pra dizer que você sabe pegar na lapiseira. Quando eu tinha uns 15 anos, eu falei, vou entrar naquele curso que tinha na Escola Pan-Americana, ainda tem, né, de exteriores, para ver se era realmente aquilo que eu queria. Eu já queria, mas eu falei, deixa eu ver. Então, fiz 3 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia fazer perspectiva, tudo à mão, todas com a 45, não sei o que, não lembro. Mas eu já sabia. Então, o primeiro ano foi todo mundo desesperado, perdido e tal. Já sabia mexer na régua, fazia tudo. Porque era tudo à mão, né? Era muito difícil. Hoje em dia é super fácil. Elas estão reclamando de boca cheia. Fazer à mão, sabia? Eu acho bonito, não acho tão difícil. Eu tenho até hoje meus trabalhos à mão. É que hoje você tem que compatibilizar, né? Não tem como você fugir totalmente da tecnologia, mas tem um monte de escritório de arquitetura que começa no papel, sim. Mas eu faz na mesa digital, sim, exato. Mas é a mão, e a caneta. Eu começo tudo no papel, assim, eu não consigo viver sem papel, sem tocar. Mas o meu TCC, ai meu Deus, o que é isso? Oi. Meu TCC, ele era um objeto que ele se encaixava, ele era impresso em 3D já. Olha só, amiga, eu imprimi em 3D. Eu adoro impressão 3D, não parece. E aí, ele se encaixava e ele formava uma espacialidade. E a minha ideia era um objeto cenográfico mesmo, em que você tinha vários usos de encaixes e tal. E eu tenho, né, agora a Carol, a gente estava conversando, porque eu fiz a primeira direção de arte da minha vida para uma capa de álbum. E tem muito a ver algumas referências com o que eu peguei para esse projeto. Eu acho que eu estou sempre
a minha cabeça está sempre em ciclo, né? É muito sempre louco. buscando essas referências, né? Que são o que a gente chama das memórias afetivas. Exato. Ela faz parte da sua vida, você vivenciou isso. E eu amo. Isso influencia total na sua... E eu amo, a possibilidade da minha professora ter topado eu fazer um objeto e não fazer um projeto. Pois é, por isso que eu fiquei curioso. Foi muito legal. Porque tem que ter uma professora bem legal, né, uma orientadora. Não, e assim, a gente estava no ano que eu não te demover dessa estava, ideia, né? no ano que eu finalizei a faculdade, a gente já estava ali no processo da PUC de fazer uma pequena revolução no sentido de pensar o papel do arquiteto para além do arquiteto projetual. Então teve um TCC que foi entregue apenas escrito, que era uma arquiteta que disse, olha, eu quero trabalhar com história da arquitetura, não tem por que eu entregar um projeto se o meu caminho vai ser outro. Então, eu acho que essas discussões, elas são muito importantes da gente, mesmo mais jovem, já ter um direcionamento. Se a gente tem um curso que ele é tão diverso e multidisciplinar, por que a gente não pode entregar, dentro dessas multidisciplinas, um trabalho de TCC que tenha a ver com isso? Então, eu fiz essa defesa, desenhei um objeto, fiquei muito feliz com o meu resultado, porque tinha uma discussão artística também, pegava uma coisa meio parangolé, que aparece depois agora nas fotos que eu fiz. Oiticica, eu amo Oiticica. Tinha uma coisa de espacialidade, de intervenção na cidade, que era o que eu estava interessada naquele momento. E hoje eu acho que tudo fez sentido e se alguém que está vendo aqui, a gente é estudante de arquitetura, você pode lutar pelos seus direitos. Eu era muito militante. Eu era a garota das marchas, da militância, que faltava do TCC para ir em evento político e tal. Mas eu lutei, inclusive, na minha faculdade para falar, eu não quero fazer isso. O que eu quero fazer, então. E banquei o meu desejo. A minha terapeuta fala isso, banque o seu desejo. Estamos tendo aqui uma aula sobre terapia, bem-estar. É muito pessoal. bom ser um arquiteto analisado. Eu acho que todos nós temos que ser. Voltando para essa intersecção, né, entre arte, arquitetura e design. Como que se dá para vocês, né? Eu queria ouvir dos dois lados aí. A Stephanie até comentou já que trouxe alguns objetos, como vocês se conheceram e tal, e aí no fim você trouxe alguns objetos para o cenário do seu programa, da Carol. Como que se dá esse processo de especificação hoje? Então, do lado da Carol, como que você trabalha junto aos arquitetos para a especificação dos seus produtos, né? Os produtos que você cria? Existe um contato direto? É através do intermediário, da loja para a qual você desenhou? Você tem um contato direto para a especificação com o arquiteto? E como que se dá no seu caso, num projeto de interiores, no início, quando você vai começar a pensar no projeto, você já está pensando no objeto, na arte, nos quadros? Bom, hoje, acho que com as mídias sociais, esse contato ficou muito mais próximo, né? No começo da Casa Cor, eram mais as lojas que emprestavam, e nem sempre emprestavam todas as peças, porque, enfim, é muito tempo para eles, né? Ficar 2 meses parados, 2, 3 meses parados com a peça e tal. E para mim, não. Para mim, eu vejo isso como uma forma do público conhecer melhor as minhas peças, delas ficarem expostas esse tempo. É uma exposição, né? Não tem... Então, eu tinha uma outra cabeça. Até que quando eu percebi que eu poderia entrar em contato com os arquitetos ou até propor para as lojas de eu emprestar peças para os arquitetos poderem usar, isso mudou tudo. Um dos primeiros arquitetos que eu lembro assim, desse contato via Instagram foi o Nildo. Então, eu não conhecia o Nildo e ele entrou em contato comigo, me mostrou o projeto, falou, olha, eu quero uma luminária sua, não sei o quê. Falei, vamos embora, entendeu? Eu te empresto de boa, e no final ele foi o cara que explodiu na Casa Cor nesse ano, lá no Jockey, capa da Veja, era tudo Nildo. Aí eu estava super feliz, porque é o que eu acho que acontece assim, até naturalmente dos arquitetos, eles têm a ver com o meu trabalho, né? Eles já me procuram, a gente tem uma super sintonia, eu vejo o projeto, analiso, né? Ver se está dentro, também para não ir de frente com as lojas também. Então, acaba acontecendo até uma sinergia, assim, de ano a ano, quando eu falo, putz, esse ano ninguém, de repente, bum. Era uma... ela aqui fica, ninguém me lembra de mim. Ninguém me liga. Eu amo a Carol. É que a decoração, então, o que acontece? Que a parte da decoração, de escolher os objetos, os móveis, fica sempre para o final. Da decoração, né? Os móveis não, mas
uns detalhes ficam sempre para o final, igual na obra, né? Na obra acontece no final quando o cliente está pobrinho, né? Então, acho que aconteceu muito natural devido ao Instagram, à internet, esse contato que a gente tem mais próximo. Vitrine, essa vitrine digital. Tanto com o cliente quanto com o arquiteto. Lógico que eu tenho muitas lojas que representam o meu trabalho, então eu tenho esse trabalho junto com eles, né, de exclusividade, mas eu estou em contato direto, eu que respondo no Instagram, então estou sempre lá falando com todo mundo, indicando as lojas, enfim, fazendo os empréstimos que forem necessários. Mas o seu trabalho, então, vem mais no receptivo, né? Você recebe as consultas, recebe os contatos para... Hoje em dia você já tem obviamente, né, um nome, uma estabilidade em que você é procurada. Você não tem que, por exemplo, bater na porta do escritório de arquitetura e falar: queria te apresentar um novo projeto, uma nova coleção. Acho que é isso. Desde que eu comecei já está na vitrine, né? Desde que eu comecei a participar das feiras, que é super importante para você poder ter esse contato com os clientes, com o público, com o jornalista. Então acaba naturalmente saindo em revista, conhecendo. Então, desde, 2011 que eu comecei a fazer feira e fazer a coisa acontecer mais. Então, isso te traz uma visibilidade, você, né, vai marcando o seu nome aí nesse meio, que são muitos designers, só na Made eram 74 designers. Então, imagina, você conseguir se sobressair, é o que eu falo. Se você está em finalista de um prêmio, já é assim o prêmio máximo, porque você está lá, são 4 pessoas que, né, entre sei lá quantos designers que criaram e tudo, então acho que só de ter, já é uma honra, assim, estar nesse meio, né? E ainda ganhar o prêmio é assim uma sensação incrível. Então, é isso. Muito bom. E você, Sté? Você, voltando à pergunta, lembrando a pergunta, quando começa a pensar num projeto, né? Começou o projeto. Claro que acho que o começo de todo projeto é uma prosinha com o cliente, obviamente, para entender o que é esse projeto, qual que é o pedido. Mas aí você chegou e, deixa eu começar a trabalhar nele. Você já está pensando no mobiliário, nos objetos, na arte? Já, eu acho que, na verdade, eu tive que... Como a minha cabeça ela é muito... Na minha cabeça o projeto já está desenhado, então eu tenho que ir muitas vezes materializando em imagem, né? Que é uma coisa que eu brinco, que eu monto um PDF para tudo quanto é coisa que eu faço na minha vida, né? Meu aniversário tinha um PDF, se lembra? Tem um PDF que é tipo o look que eu vou usar, o cabelo que eu vou estar, o bolo vai ser assim, né? Eu sou uma pessoa assim para tudo, né? Tipo... vou fazer compras de aniversário. Eu vou comprar isso, vou ter essa embalagem. Eu tenho referência para tudo. E eu acho que quando eu penso um projeto, eu sempre começo por algumas coisas. Tipo, cor é uma coisa muito importante para mim. Então, a cor sempre vem. Eu vi uma cor tal. E aí isso pode vir até de obras de arte, assim. Então, às vezes eu vou visitar uma exposição, eu tiro foto, porque eu gosto da combinação que o artista fez. Eu penso, posso usar essa paleta. Né? Então, isso, para mim, acontece muito recorrentemente, assim. E, às vezes, eu começo pelo quadro, às vezes eu penso, essa parede aqui tem que ter um quadro. Depois que eu pensei que vai ter um quadro, o que mais eu posso pôr aqui? Eu acho que está faltando alguma coisa, acho que a gente pode colocar alguma outra coisa. E, quando estou no processo de montagem, se eu sinto falta de alguma coisa, que é esse processo que a Carol falou, às vezes, mesmo que tudo esteja dentro do que eu desenhei, eu falo, estou sentindo falta de alguma coisa. Acho que aqui tem que ter alguma coisa. Eu acho que tem muito um trabalho de uma sensibilidade, de um sentir mesmo, de entender o que a pessoa está querendo e também entender aquela sua vozinha que diz, não, aqui tem que ser diferente, aqui eu tenho que colocar isso. Lembra aquela coisa que eu vi? Então, eu tô sempre também tirando foto de tudo que eu vejo. Tipo, eu vi essa peça aqui, eu vou tirar uma foto, sabe? Eu vi um negócio aqui, eu vou tirar... Tipo, foto... as minhas amigas brincam que em viagem a minha foto do pezinho, do azulejo, é até chato, né? Que a gente viaja e fica tirando umas fotos que ninguém entende. Mas é que pra mim isso vai virando coisa nesse meu banco de imagens, que é minha cabeça, mas também todas as coisas que eu vou guardando. E aí eu quero ir usando. E eu acho que
esse papel da internet também é super importante, né? Eu tiro muito print de tudo que eu gosto. Tipo, tem gente que guarda no próprio Instagram lá, tem um negócio que você clica. Salvar. Eu não, eu tiro print, porque eu realmente monto os PDFs. Do tipo, eu posso mandar pra você depois. Tem um PDF que tem peças suas. Que é tipo, o que eu gostei. Ai, gostei disso por causa disso, disso por causa disso. E aí eu vou aglomerando e eu vou usando isso. Tanto para roupa, quanto para cenário, quanto para espaços. Então, eu trabalho muito nesse mood de o que eu gosto, do que eu tô pensando agora, do que um filme que eu vi, um negócio uma música e tal, não sei o que, aí me leva para um lugar e aí eu penso numa coisa. Eu acho que eu tô trazendo esse ponto porque eu acho que é muito importante você pensar enquanto pessoa criativa, seja um designer, seja um arquiteto, qual é o seu jeito de pensar. Nem todo mundo tem o mesmo jeito. Tem gente que começa um projeto a partir da cadeira. Tem gente que começa um projeto a partir de qual parede vai ser quebrada. Não existe um jeito certo ou errado. A gente vai fazer todos os processos, porque os processos têm que ser feitos e as coisas vão ser executadas. Os meus projetos são executados. Mas eu demorei para entender a forma como eu pensava e foi muito importante eu entender a forma como eu pensava, abraçar a forma como eu pensava, para eu conseguir ter mais facilidade e mais confiança para desenvolver os meus projetos. Mas eu acho que isso é uma coisa super importante. Né? Eu começo dessa forma com as coisas. Então, não, mas o intuito era saber mesmo de você, não como que se faz, né? Não existe um manual, né? Eu acho que não existe um manual, mas às vezes processo. Pressupõe que existe um jeito certo, Não né? tem uma fórmula. Mas eu sempre falo isso porque tem uma história muito engraçada da época que eu estava na faculdade. Eu tinha uma colega que chamava Leila. E a Leila, adoro ela, se ela estiver vendo aqui, beijo. E aí a Leila um dia chegou pra mim, o Oscar Niemeyer tinha morrido, ele morreu na época que eu estava na faculdade. E aí toda aquele comoção, né? Vamos jogar uma bandeira preta e tal, não sei o que. Aí a Leila chegou chorando. E ela falou assim, meu Deus, o Oscar morreu e tal, não sei o quê. Eu falei, né? Tipo, eu lá, tipo... 105 anos. Eu, tipo... Esse viveu, hein? Eu vivendo lá no meu mundo, total. Né? Tava velho já, coitadinho, né? Ela falou assim, Steph... Essa que ela falou pra mim, o meu sonho na vida como arquiteta é segurar a lapiseira que nem o Oscar Niemeyer. E aí, tipo, eu acho que isso me pegou muito, porque eu acho que existe uma pressão, inclusive na faculdade de arquitetura, tinha uma pressão o projeto vem em qualquer momento, rabisque num guardanapo. Porra, eu não quero rabiscar no guardanapo, não, sabe? Eu acho que tem uma performance do que se imagina, do que é ser design, do que é ser arquiteta. Que é essa performance da roupa certa, do jeito de segurar a lapiseira certo, do jeito de começar o processo certo, da mesa organizada Fora do jeito que certo. outros tempos, né? Não é igual era na época que ele projetou. Exato, Mas eu acho que essa performance ainda existe, ela ainda é vendida pra gente, que é o jeito de ser o design certo, né? O jeito, a cara, o jeito de dar entrevista, o jeito de pentear o cabelo, o jeito de falar. E eu acho muito importante a gente quebrar essas narrativas, até porque eu e Carol, nós somos mulheres num meio que geralmente já começa por aí que a gente já não é certa porque a gente já é mulher, né? E eu ainda sou uma mulher negra no meio que, assim, né? A maioria dos grandes nomes de arquitetura não são mulheres negras. Então, se a gente ficar nesses paradigmas, a gente acaba impedindo pessoas de criarem, impedindo pessoas de criarem do seu jeito, impedindo de pessoas de enxergarem que elas podem ocupar esse espaço Acho que criativo. muito pelo contrário, a gente está aqui justamente para dar essa força para as mulheres negras, para elas também saberem que é possível. Exato. Exatamente. Arrasamos, a gente E a arrasa. arquitetura é uma profissão essencialmente feminina, né? Tem 60% das arquitetas no Brasil são mulheres, das arquitetas, claro, né? Mas dos arquitetos e arquitetas do Brasil, mais de 60% são mulheres. Nas faculdades de arquitetura, mais de 60% são mulheres. Então, essa virada Só que aí tem a virada no mercado de trabalho, Exato, que é a não, virada isso. Aí, quando inclusive você da fala maternidade, né? A virada do tipo das mulheres. Quais são os 5 maiores arquitetos da história do Brasil? Poucos citam, né? Não precisa falar, mas assim, quando você faz essa pergunta,
pouquíssimos citam Lina Bobardi como uma, pouquíssimos citam... Lina, inclusive, que fez objetos, né? Pois é. Lina maravilhosa, que fez essa joias. é uma pauta... Multidisciplinar. Lina maravilhosa, que foi atrás do artesanato brasileiro, que tem toda uma discussão de várias escalas. Eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque, inclusive, Carol é mãe, além de design maravilhosa, a virada de chave na arquitetura do mercado é também a questão da maternidade, porque se impõe pra gente não só a performance, mas vamos virar uma noite, vamos ter uma escala de trabalho que não é uma escala de trabalho bem definida. E aí a gente acaba não tendo chance mesmo de se manter no mercado nos grandes escritórios, que tem dinâmicas de trabalho que não acolhem mulheres dentro das suas subjetividades. Então eu acho que hoje eu penso muito menos no performance, mas muito mais no incentivo. Crie do jeito que você pode criar. Muito bom. Carol, que é mãe, eu conheço gêmeos, tá? Eles são meus amigos. Você já dividiu uma batata. Me conta uma coisa. É realmente difícil ser mãe, ser designer, ser empresária. Sim, totalmente. Mas a gente sempre dá um jeito. Acho que nada é impossível. Né? A gente não colocar os obstáculos. Não, acho que os caminhos têm que continuar sendo abertos, explorados. Acho que tem que se bater sempre nessa tecla. E a Carol é tudo isso e ainda vencedora de prêmio. Não, eu premiada. Fiquei super feliz que no prêmio não foi um monte de homem que subiu no palco, foi um monte de mulher. E não porque o júri era heterogêneo também. Então, eu achei super importante esse passo no prêmio, além de ser do design autoral e tudo, e eu ver um monte de mulher no palco, misturada com os homens, obviamente, mas... Temos um caminho longo. Temos um caminho longo, porque quando a gente fala ali do lado da revista Projeto, dessa arquitetura estrutural, maior, de grande escala, ainda é muito difícil você ter... A gente fez 3 anos já, a gente fez uma edição que a gente se propôs a fazer uma edição só de mulheres arquitetas. A gente sempre foi muito bandeirão, assim, sabe? Das questões todas, de igualdade, de gênero, raça e tudo mais. Não, vamos lá. Tá, e quais são os grandes escritórios brasileiros totalmente, 100% liderados por mulheres? Dos grandes, assim, que eu digo de escala mesmo, de trabalho, de reconhecimento e tudo mais. Então a gente ainda tá longe, a gente teve que abrir uma brecha de dizer, não, peraí, o escritório do Kogan, né? Estúdio MK27, tá lá, é ele, a imagem, não sei o quê. Mas o Estúdio MK27 tem 3 sócias que lideram os projetos. Então a gente falou, não, vamos pegar projetos liderados por mulheres e não escritórios de arquitetura necessariamente liderados por mulheres, para conseguir fazer acontecer aquela edição. Então, esse é um caminho longo ainda. Em 2022... teve um livro, o Great Women Designers, são 200 designers do mundo inteiro, e eu fui chamada para estar nesse livro, eu, a Jaqueline e a Cláudia Moreira Salles. Então, super importante fazerem um livro só sobre designers mulheres. Achei, nossa, um passo assim, absurdo da Freedom, super reconhecida, editora. E também a outra história é a Eliane, né? O convite que eles fizeram. Eu, na verdade, quando eles me chamaram para desenvolver os revestimentos, eu não tinha ideia de quem eram os outros designers, quem seriam as outras pessoas que eles estavam chamando. E quando eu fui ver, eu era a única mulher de um grupo de 4 homens liderando a galera toda. Muito bom. A Esté falou um pouco sobre as referências dela, sobre fotos, prints de celular, ela tá aí, ó, tá printando, ó. Eu printo tudo, toda hora, tá, gente? Desculpa. E viagens, né? Você falou essencialmente. Eu amo viajar. Assim. Eu sou a pessoa que mais, assim, eu acordo um dia e falo, nossa, acho que eu vou viajar. Eu acho muito importante, né? Eu tenho uma meta de viagem, eu tenho os meus cadernos de História da Arte da faculdade. Então, eu tenho uma meta, às vezes, de ver uma grande obra, pelo menos no ano. Então, eu vou ver agora a Mona Lisa, aí eu vou. Eu vou ver agora um Picasso e não sei aonde, aí eu vou. Boa. Eu sei que isso é puta privilégio, eu sei. Mas, assim, eu gosto de exercer essa coisa de ver.
né? Visualizar. Eu acho que a gente que trabalha com isso, quem trabalha com estética, você tem que referência. testar, você tem que ver, você tem que testar, você tem que entender. Para mim, viajar é muito importante, conhecer outras culturas, entender outras dinâmicas, ver as coisas que eu vejo na referência, ver de perto e falar, será que eu gosto mesmo? Eu acho que esse também é um exercício super importante. Legal. Sentir também. O sentir e falar. Eu gosto, porque às vezes eu vejo um projeto, você, mas eu não Carol. gosto. E você, quais são suas inspirações? Onde você busca inspiração? De onde vêm suas referências para criar? Eu gosto de sempre estar atenta a esses novos materiais. Né? Acho que essa materialidade tem muito a ver com o trabalho dos Campana. Logicamente, não tenho como negar essa minha raiz. Mas também isso, olhar para a natureza. Né? Eu nasci em São Paulo, cheio de prédio, mas São Paulo também tem natureza. E se você sair de São Paulo, então, é o Brasil, né? Eu acho que o Brasil ele me inspira muito, a fauna e a flora brasileira, mas também as viagens são muito inspiradoras, porque é aquele negócio de você se afastar um pouco das suas referências para poder respirar e voltar. Eu fiz um curso com o Silvio Dvorak, que é um artista plástico, que ele também dá aula lá na USP, na FAO, e justamente era isso que ele falava. E na época eu tinha 19 anos, era aquele cursinho para entrar na faculdade, o LA, mas o dele era totalmente maluco, totalmente de liberdade, de experimental e tal. E depois eu continuei um curso com ele, que era de artes, e ele falava sempre assim, você tem que, o seu quadro, o seu desenho, a sua pintura, ela vai estar finalizada quando você se afastar e olhar de longe ela. Então, aí você vai ver se você tem que continuar ou não. E isso eu levo para minha vida, porque às vezes eu tô aqui, que é o que eu falo de eu ver não vendo. Então você está aqui vendo, mas você não está vendo mais, você já está saturado daquilo. Então você tem que ir para algum lugar, para o seu canto, ou viajar, ou fazer alguma coisa que te afaste de tudo aquilo, né? E você respire. Eu mesmo estou olhando o celular direto, vendo 1000 referências, de repente aquilo, preciso respirar. A mente, ela precisa descansar para poder criar. Né? Se ela não descansa, ela não cria. Né? Eu acho isso essencial, assim, das viagens, da arte, da natureza e as inspirações. Eu, por exemplo, não tenho essa história de a tendência, a cor do ano. Também não. Então, eu sempre falava isso na época da Tokstok, antes de eu entrar na Tokstok. Entrei na Tokstok, o que eu fui fazer? Fui trabalhar com as tendências, porque eu tinha viajado na Europa 3, 4 meses. Eu voltei cheia de referências. E eles, na época, compravam aquele caderno da Peclers, que é um caderno francês de tendência e tal. E quando eu entrei, eles olharam pra mim e falaram, não, você vai pra tendências. Aí eu, tá bom, né? Mas foi incrível, porque era uma coisa pra mim totalmente nova, que eu sempre falava que pra mim não importava a cor, importava que material, esse material tem em que cor? Então vamos fazer nessa cor. Então, pensar, isso aqui vai durar quanto? Eu não vou ficar produzindo um monte de material porque eu quero essa cor, entendeu? Então, era essa a minha discussão da cor, da tendência, de ter que reproduzir alguma coisa na cor que eu queria. Não, a coisa já estava produzida, ia pegar aquilo. Então, essa ideia da reutilização, de não ficar criando coisas se elas já estavam criadas. Eu sei que eu vou falar isso na Casa Cor, é um pouco difícil. Eu vou cortar a minha próxima pergunta. Só queria complementar. Mas então, aí eu entrei na Tokstok justamente para trabalhar com tendências, que era aquilo que... E eu descobri um novo mundo, porque eu conheci o Edson, que é o diretor de tendências de lá, e que ele conseguia cruzar todos aqueles materiais em 12 tendências, e cada um tinha uma forma. E tem um quê de ciência aí, né? Essa coisa do caderno da Peclers, Paris, enfim, essa Então, o que aconteceu? Eu trouxe um monte de revista, catálogo, exposições que eu tinha ido. Ele falou assim, olha, a gente vai deixar esse catálogo fechado e a gente só vai abrir no final. Porque aí a gente vai ver o caminho que a gente está andando. E a gente fez as mesmas coisas, ou melhor até, do que estava no catálogo. Então foi muito legal que a gente abriu e falou, nossa, nossa foto, a imagem que a gente pegou na revista está aqui. Então a gente ia achando as coisas, então foi muito interessante, assim, por isso, trabalhar numa empresa de design, que tem essa ideia da tendência. Que precisa, porque é o mercado, exato, então precisa estar alinhado. Eu não vou cortar a minha pergunta, eu vou fazer. Foi importante ter esse conhecimento do meu trabalho. Não que eu siga assim, a risca, né? Enfim. Sim. Mas assim, também... Acho que como eu viajo, eu faço isso, então você acaba ficando ligado com o que está acontecendo. Sim, não tem jeito. Por exemplo, aquela mesa que eu fiz de cobre, de conexão de cobre. Naquela época ninguém falava em fazer produto com conexão de cobre. Ninguém
olhava para o cobre. Eu fiz. Mas porque você viu. Intuitivamente eu queria trabalhar com aquele material, que eu atrás da parede, revelar aquela nova forma e tal. Então, não era pensando, eu vou fazer com cobre, porque cobre é a moda. É nesse sentido que eu não. Sei, super. Eu ia perguntar sobre tendências. Eu vou perguntar de uma maneira um pouco diferente, lá mas vem. porque vocês já responderam bastante. Mas nessas andanças, né, de vocês, nessas referências, em todos esses lugares e formas de enxergar referências, o que é referência para vocês? O que para vocês tem sido algo que lhes parece tendência? Ou seja, o que é tendência no trabalho da Stephanie Ribeiro? O que é tendência no trabalho da Carol Guy? Você falou de uma virada, por exemplo, para o vidro, que você se apaixonou Vidro é sua tendência, por esse material. Para onde que vocês estão olhando agora? Acho que é isso. O vidro, além de ser fascinante, todo o processo e tal, ele é um material que já é 100% reciclável. Então, não só pensar em fazer uma nova cadeira, uma nova luminária, mas o porquê que você está fazendo aquilo e para quê, né? Então, essa comunicação, ou você vai se comunicar, ou você vai falar sobre sustentabilidade, ou você vai, né, achar um novo caminho, mas não fazer mais uma cadeira para ter uma cadeira bonitinha. Acho que isso sem hoje... dúvida, é um propósito de pensar nesse objeto daqui para frente. Ele vai viver por quantos tendência. anos, né? O que vai acontecer com esse objeto? Né? Hoje a gente olha aquelas imagens de lixos e de coisas que não se reciclam. Sim. E aí, para onde vai tudo isso? Acho que esses questionamentos que a gente tem que ter em mente, né? Até na Casa Cor, que a Stephanie, quer dizer, a Casa Cor já está pensando nisso, né? Esse ano eles tiraram o catálogo impresso, achei incrível. Primeiro, quem tem espaço para guardar um catálogo e quem vai querer pegar um catálogo que vai, né, tudo bem, Obsoleto né? Não fala assim que eu faço revistas. Não. Eu amo. Tô brincando. Mas agora a tendência no nosso é caso, ser... Eu também exatamente, fico triste das bancas desaparecerem. Mas no nosso caso, a arquitetura, o arquiteto gosta Eu gosto de do papel. Eu sou vintage. Então eu gosto pronto, E os estudantes de arquitetura gostam de papel, é uma coisa... Não, eu também trago revista de viagem. A gente é muito viagem. privilegiado de não ter sido massacrado mas eu pelo acho que mercadão hoje nesse todo sentido, mundo porque a tem. grande imprensa foi, né? Ainda existe jornal impresso? Ainda existe, mas assim, com certeza não vai mais existir. Com certeza vai acabar. Porque quando você lê na porta de casa lá o Estado, a Folha, a Gazeta, sei lá o que você assina, eu não, né? Há muito tempo. Aquela notícia já é velha. Porque você já leu ela no WhatsApp quando você estava no banheiro antes de pegar o jornal. E aí, na verdade, você já viu um vídeo de alguém Já viu? contestando aquela Exatamente, notícia. Você já sabe se ela é verdade ou não, já tem o desdobramento, é muito Mas louco. acho que é isso, a ideia de ter o digital está muito forte. Sim. Né? Acho que é total, você total. tem a sua Claro, revista quando se você a fala pessoa de um- quiser e isso ajuda as pessoas a se aproximarem mais, elas não precisam Exato. ir lá comprar na banca. Aham, É mais Mais democrático. acessível. Sim, totalmente. Eu queria só colocar um ponto que eu acho que a Carol falou na pergunta anterior, que uma amiga artista minha falou isso, que ela fez uma obra e aí ela olhou para essa obra e falou, não está pronta. E depois de um tempo, ela finalizou. Às vezes, né, também a gente pode olhar para alguma coisa e pensar, isso ainda não está bom, e olhar de fora, né? Às vezes, quando eu tô fazendo uma casa toda, tem um cômodo, sabe, que sempre empaca. E aí você fala, ai, não tá saindo. E às vezes você tem que dar uma dormida, você tem que tomar um milkshake, você tem que tirar um tempinho, fazer uma meditação, dar uma corrida. E depois falar, putz, agora eu tenho a solução. Acho que esse respiro, ele é muito importante nesse trabalho como um todo. E o que é a minha coisa... Sua tendência. Eu sempre faço uma decoração que eu falo que é muito sobre afeto e sobre textura, sobre cores. Eu sou uma arquiteta super colorida, eu gosto das texturas, eu gosto de ter ambientes que contam narrativas e histórias. Não sei nunca se eu vou ser minimalista, eu acho que talvez não. E eu super entendo e respeito quem faz espaços mínimos, mas eu, Esther, não consigo, né? Eu já nasci nas cores, eu já nasci sobrepondo texturas e sobrepondo cores, e eu penso a partir disso. Então, para mim, esse é o meu marco. Então, se daqui uns anos não for mais tendência, eu vou, né, continuar
colorida e fazendo o que eu faço. Sim. E eu acho que eu vi uma vez uma fala do Sig sobre isso, porque o Sig pegou várias fases e ele falou que ele pegou a fase do minimalismo e ele continuou sendo o Sig. E aí eu acho que ele falou que para ele não tinha essa de menos é mais, para ele é mais é mais. E ele continuou no mais é mais. Eu acho que é muito bom você, na verdade, entender as tendências, mas ter capacidade de compreensão, mas ter a sua identidade muito clara e de forma muito segura. E eu acho que essa fala Pode mudar também. pode mudar. Você, pessoalmente, pode sentir em algum momento, você fala, não, eu acho que meu trabalho agora está mudando um pouco Sim. e tal, mas sem necessariamente seguir não, o mercadão, né? E eu acho que a fala do Sig pra mim foi muito interessante, porque eu acho que tem uma segurança de, tipo, tá todo mundo falando de minimalismo, eu não vou fazer, porque a minha identidade é outra. Acho que independente se a gente gosta ou não de determinado tipo de linguagem, eu sempre respeito as identidades, as pessoas que têm a sua identidade muito clara. Eu acho isso muito importante, ainda mais em tempos de redes sociais, de virtual, que a gente perde o físico, mas a gente também ganha uma mistureba de que cada um quer ser o outro, cada um não sabe o que quer ser, cada um quer ter uma cara de Kardashian, cada um quer se vestir como a fulaninha. Acho que ter a sua identidade muito clara, hoje em dia, eu acho que é a maior tendência de todas. Muito bom. De presente ou agora, que é o tema da Casa Cor desse ano. Você só fez pergunta difícil, Imagina, cara. Ele mentiu pra gente. Essa é super Essa fácil. você não contou, Essa é documento. super Acho que eu não fácil. Vamos filosofar sobre o presente ou agora. Não. De presente ou agora é o tema da Casa Cor desse ano. A gente está aqui na Casa Cor. Carol está em quantos ambientes? Pelo menos uns 5. Uns 5, Seis, 6 ambientes. A Stephanie já rodou a Casa Cor várias vezes e na segunda-feira rodou aqui com a Casa Cor fechada, Gente, eu fui porque é muito jurada privilegiada. do Prêmio Veja, né, da Veja de São Paulo, do melhor da Casa Cor. Amiga, eu não sei, eu vou estar na Europa. Deve sair. Faltam assim, 2 semanas e meia para acabar a vai Casa ser, Cor. tipo, deve essa semana ser eles logo mais. anunciam, eu já É. fiz a minha votação, tá tudo certo, mas eu não vou participar da festa porque eu vou estar viajando. Minha viagem de namoro, que eu tava fofocando com a Carol. Acompanhe ela pelas redes, que ela namora um músico de jazz maravilhoso. Eu acho que o Fê gosta mais do meu namorado do que de mim, gente. Eu tô muito Eu sou apaixonado por música, né? Eu tô muito chateada. Eu queria ser músico, agora vamos entrar Mentira, aqui numa vamos entrar terapia. no que a gente queria ser que a gente não foi, né? Vamos voltar. O que vocês viram de legal? Não é melhor ou pior, imagina, porque a gente acabou de falar sobre cada um ter uma visão, sobre cada um ter uma ideia. O que vocês destacam de Casa Cor? Sem spoiler do prêmio, senão a gente vai furar a Veja aqui, eu vou ter um Não, não tem problema nada. Não. profissional com os meus colegas jornalistas. Eu vou furar. Particularmente, eu fiquei muito feliz dos ambientes que eu estou participando, porque é isso. Eu achei que, para mim, eram os melhores. Eu amo a Carol. Principalmente o da Deca. Eu acho que o da A Gisele. Gisele arrasou. Nossa, e é o Ela que eu esteve acho que aqui é com a gente falando, né, também nos nossos interessante do ambiente dela, que eu falei, nossa, aquele painel iluminado, ela não, então eu acabei fazendo com vidro, deu uma espelhada. Então, acho que ela achou uma solução muito simples e que ficou com um resultado fantástico, daquelas luzes que ligam e desligam, e causa aquela Fantástico ideia, aquele aquilo. movimento, e o tema dela era a água. Então, acho que, sabe, tudo ficou muito leve, assim, essa ideia desse painel, eu achei que foi a mais sensacional, assim, dele ter uma solução tão simples e parecendo algo tão tecnológico, né? Totalmente, parece. E falar da história da Deca, acho que pra mim foi Muito legal. um dos. E o da Melina Romano também, que eu tava até comentando que eu gostei Aham. de todos. Eu não vou falar, senão vai rolar uma ciumeira. Mas o essa história, essa solução... Você pode falar também sobre, sem citar nomes, assim, tendências, materiais, eu acho coisas que você viu. Vidro. Vi muito vídeo soprado. Vidro acho que- soprado, vamos, já que a gente tá hoje tá bem descontraído aqui, não costuma ser tanto assim, não. Sério? Não, mais ou menos. Gente, você convidou a gente já podia ter uma cervejinha aqui, tipo um petisco, que já eu e Carol já... Eu e minha filha, a gente é vidrado em assistir vidrados. Você Olha, assiste? não me põe nessa situação, porque eu nunca assisti. Não.
O que é Assista. vidrado? É um Qual- reality show sobre designers e artistas em vidro. Mentira. Então, Onde? tem Eu já um quero ver. artista- É, Netflix. Um artista italiano, que Incrível. ele tem uns 88 anos. É E o os Nino outros? Talia Pietra, que é fantástico, sabe? que é- Sei. Ele é incrível. Ele e o Tihulio lá, nossa, eles... Então, não sei se eu preciso, né? Não, mas Eu é também, sabe, eu fico divertido. com medo porque de eu querer fazer coisas que eu não vou conseguir fazer. Aham. Porque no Brasil as técnicas não são as mesmas que tem lá em Seattle, Sim. ou na Itália, ou na... Não, mas é... Olha o parênteses aqui. Olha onde a gente tá indo, hein? O reality show da Netflix. Tem uma... eles têm lá, enfim, várias pessoas que são já trabalhadoras, supradores, designers, vidreiros e tal. E aí, o que pega, assim, é quando o cara tá lá, tem tempo, né? Essa coisa bem de competição que nem dá pra você ir muito longe. Mas, enfim, é genial, né? O trabalho com vidro é uma coisa linda, assim. Mas você falou de reciclagem, pô, o cara tá lá, tipo, falta meia hora pra terminar o negócio e o cara tá tirando do forno, não sei o que, o negócio cai, quebra. Aquilo tudo é Nossa, renovável, tenso, né? tenso. É. Eu acabei de eu dar. acho que o vidro ele endurece muito rápido. Né? Sim, exato. Apesar Isso é dele que é... estar mole, ele não estica tanto. Então tem que ter o forno de caldear que eles chamam. E que é caríssimo manter. Então no Brasil não tem tantos lugares que tem o forno de caldear pra você ficar fazendo todo aquele trabalho, vai e volta, ai, tira daqui, puf, tirou um pedaço, volta. Esse ano até eu estava comentando que eu fui na Barovier Toso, que é uma empresa lá, italiana lá em Murano. E eu tive a sorte de poder conhecer de dentro a empresa e ainda saber que é a maior empresa, a empresa mais velha que tem na Europa, que tem 700 anos Nossa, só isso. Então é há 700 anos uma empresa viva, tipo, de vidro. Que já sofreu alagamento, ele falou que Imagina, 700 anos em Veneza, tem os história, operários né? tinham que ficar presos na ilha, porque eles não podiam contar o segredo. Então, para eles ficarem presos nessa ilha, eles davam dotes de poder não ser burguês, né? Aham. Viravam Então eles burguês pra trocavam, morar ali. podiam casar com as mulheres. Então, o mestre vidreiro Pra manter a a... respeitado. Vale a pena. Eu vou assistir, eu já dei print aqui. Eu ia falar que eu já dei print. Eu quis que eu Tá na falasse. quarta temporada. Aham, tá na quarta temporada. Comecei agora, Quase não assisti a preciso quarta dormir, temporada. tá bom. Aí e tem esse É detalhe curtinho, super curtinho. Uma delícia. Eu assim. preciso Eu ver gosto de isso coisa agora. curta, senão eu vicio. Amiga, eu dei print aqui, gente. Mas é vamos verdade. voltar aqui. Sté, e você? Casa Cor. Eu acho que tem várias coisas muito legais, mas não tem como não destacar o espaço terreiro, né, do Ale. Eu acho que tanto na questão das cores, quanto da forma como ele conta as histórias, a seleção de arte, os objetos, de ser um espaço para você também fazer parte, assim como esse espaço que você pode sentar, que você pode ficar. E eu acho que eu amo muito, né, que ele começa falando do passado, e aí você tem a passagem, você vai para o Conta uma futuro, história, né? E aí no futuro você tem aqueles bancos feitos de Adobe impressos em 3D. Eu acho isso muito legal, né? Da gente pensar como aquilo materializa o que seria esse futuro, que é a tecnologia alinhada ao passado, e que talvez para mim é o tema dessa Casa Cor, né, de presente ou agora. Sim. De qual que é o presente que a gente está pensando, o que a gente está querendo deixar para as pessoas, qual que é a nossa visão de mundo, qual que é a nossa ética, qual que é a nossa visão, inclusive, de futuro, né? Quando a gente fala de futuro, as pessoas sempre pensam umas coisas meio megalomaníacas e você voltar para o barro, mas aí você trazer a tecnologia nova da impressão 3D. Eu acho isso super legal e eu acho que é um dos meus espaços favoritos. Muito bom. Também sou amiga do Ale, então eu gosto dos meus amigos, gente, desculpa. Carol é minha amiga, agora eu vou tocar em tudo quanto é lugar. Vai ganhar. Vai ganhar. Não, gente. Eu votei certinho, bonitinho, todo mundo. Nem sei se podia falar que eu era jurada já, mas falei aqui, porque Não, tudo bem. já tudo dei bem. meus votos, não tem mais como... Já votou também. Agora Já só dei, não pode, já. Só não pode dar furo dizer isso. Mas você nem sabe também, tem né? 300 milhões de pessoas votando. tudo bem, Não tudo contei bem. pra Carol, não contei. Eu também não perguntei. Não. Deixa ela, não fica lá na parede. Não. Bom, a gente está chegando no nosso finalzinho, infelizmente. Eu tenho buscado alguma forma de perguntar, chegando no final, perguntar de futuro. E aí hoje eu nem preciso encontrar nenhuma forma, porque você já chegou falando de futuro, né? Como é que vocês enxergam
a possibilidade desse futuro que está aqui, né? Porque quando a gente fala em futuro, é aquela coisa de daqui 30 anos, a gente... Carros voando. Há 5 anos atrás não se falava em inteligência artificial, então não dá para você pensar em tempo, né? Qual o papel da arquitetura e do design para uma sociedade mais justa, com mais equidade? Eu acredito que esse seja o caminho, né? Para a arquitetura, para o design, para tudo, para todas as profissões. Como vocês enxergam o papel de vocês, não pessoalmente, mas da classe, como agentes de um futuro mais justo? Essa foi difícil. Responsabilidade social, né, de estar não só fazer um produto para ser mais um no mercado, mas pensando que vai ser ele daqui a 100 anos, onde ele vai estar, né, que material que é utilizado, esse processo é feito com sustentabilidade também, né? Acho que tudo isso agrega e eu acho que ser mais acessível. Né? Design para todos, arquitetura para todos. E você? Eu acho que o papel da gente ter uma responsabilidade significa... Muitas vezes a gente fala da responsabilidade, mas a gente não quer assumir a responsabilidade, né? Porque ninguém quer ser responsável por nada, no fundo, né? Ninguém quer falar, putz, eu tenho uma responsabilidade nesse sentido. Quando a gente fala sobre essas questões que vêm de gênero, de raça, de desigualdade, eu sou arquiteta, é um meio que ainda é muito difícil de você ver mulheres no comando, de ver ainda mais mulheres negras no comando, de ter chances de ter uma carreira, de viver dessa carreira. Eu acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade de um olhar ético para o passado, né? Que é um olhar questionar o nosso lugar, questionar esse passado, o que foi, o que aconteceu e entender como isso reflete o nosso presente, que aí é por isso que eu gosto tanto do projeto do Alê, e refletir o que a gente pode, a partir disso, fazer do futuro. Não é se martirizar, não é ficar sofrendo, não é dizer, a culpa é minha, mas é, de fato, ser responsável. Para mim é isso, sabe? Eu tento, a todo momento, ter um senso crítico, ético sobre o meu trabalho, mas também entender o meu lugar na arquitetura, até de forma humanizada, às vezes, porque é meio desumano. As pessoas me cobram, às vezes, coisas que eu acho que elas não cobrariam para outras pessoas, sabe? E aí eu falo, putz, espera, né? Esses dias eu estava ouvindo um podcast que chama Projeto Quirino, não sei se vocês já ouviram, eu estou completamente fascinada. E aí eu participei de um evento falando de arquitetura, a gente estava falando sobre o museu que pegou fogo, né? Que é um museu no Rio de Janeiro. Ai, meu Deus! Aquele do Rio de Janeiro que pegou o Museu Nacional, né? O Museu Nacional. O Projeto Quirino começa falando sobre o Museu Nacional, o quão forte é aquela imagem daquele museu pegando fogo, mas também o quão forte é aquele museu que recebeu a família real, que era de um traficante de escravos, né? É uma casa de um traficante de escravos. E aí o Projeto Quirino começa a falar sobre quanto o Brasil ele não fala sobre esses traficantes de escravos, não fala sobre essa coisa que se materializa. Eu sempre brinco que a arquitetura, na verdade, ela materializa as desigualdades ou as igualdades. Por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode materializar as coisas. Eu posso dizer que é totalmente compreensível existir uma desigualdade de gênero, então eu posso definir numa casa onde vai ser o quarto do filho e onde vai ser o quarto da filha. E, a partir disso, eu defino uma desigualdade de gênero, materializo. Assim como eu posso materializar um quartinho da empregada e dizer que é totalmente compreensível. Então, acho que a gente, que é arquiteto, a gente tem uma responsabilidade muito grande que as pessoas acham que é de um fundo, de um cientista social, de um filósofo, de um antropólogo, discutir a sociedade. E, na verdade, a gente materializa as coisas. A gente torna fato, concreto. Seja com a técnica inovadora, seja com a técnica antiga, a gente materializa. Então, qual que é a nossa responsabilidade sobre o que a gente materializa? E aí eu vi o novo projeto do Museu da Manhã, do Museu da Manhã não, do Museu Nacional, e eu estou super feliz que uma das coisas que
foi sendo trazida a partir, inclusive, do incêndio, é essa história da negra, da escravidão, e contar essa história também ali. Então, eu venho pensando muito sobre isso, né? Não só da história, trouxe esse exemplo da história negra, mas todas as histórias que são apagadas no Brasil, a gente tem uma responsabilidade enorme a partir do momento que a gente materializa as coisas. Então, eu acho que não existe futuro se a gente não tiver essa ética. Muito bom, muito lindo. Temos perguntas? Alguém? A gente tem tempinho, talvez, para uma pergunta. A gente fala muito, né, Carol? É. Deixa eu, Carol, a gente faz um podcast. Se não tiver uma pergunta em Ai, gente, 2 tem uma segundos, pergunta. eu vou finalizar. Tá todo mundo Pode, com ela vergonha. Tá com cara ali, ó. Tá com cara. Vergonha. É você mesmo. É. Vergonha. Ela tava com uma cara de que tem uma pergunta na cabeça. Eu leio mentes. Eu sempre morro de vergonha de fazer pergunta. Também morre. Não, legal. Então tá, gente. Opa, pronto. Aê. Ai, gente, que é uma Aí voz. vocês vão ali. ver. Aí começa, eu também. E é mais específico do nosso mercado, né? Que eu sei que vocês não atuam, mas tem tendência. Como é que vocês veem o design de interiores sendo implementado agora no ambiente corporativo e que diferença que isso faz para essa nova geração agora no ambiente? Porque é o que mais se fala no nosso mercado hoje. Falando, né, da humanização do espaço de trabalho e tudo mais. Quer falar sobre, Carol? Eu vejo isso assim como um bem-estar, né? Que é o que as pessoas buscam. Acho que depois da pandemia, principalmente, que é essa busca por trazer o externo para o interno, né? A gente se viu muito preso nos ambientes. Então, acho que faz todo sentido essa humanização fazer parte do escritório, não ser mais aquele escritório cinza, né? Com cores pastéis, né? Ter essa vida, né? Cor é vida, né? Apesar de eu falar que é tendência e tal, mas eu gosto muito de cor. Então, acho que e a cor, ela traz todo um aspecto psicológico que influencia na sua vida, né? Então, tem cores mais positivas, cores mais negativas, e isso é influência total. Então, acho que trazer cor e trazer a natureza muda seu bem-estar, você poder olhar para fora pela janela, né? Então, está preso num ambiente. Então, já tem que ficar naquele escritório 8 horas, pelo menos. O arquiteto é 24, né? Nem sei por onde começar. Então, acho que é importante você ter esse contato, né? Poder relaxar a sua mente. Eu acho que, assim, pensando na minha vida, o corpo virou, foi uma loucura pós-pandemia, né? Primeiro, a gente teve um momento dos ambientes de trabalho em casa, que as pessoas perceberam que as suas casas não eram preparadas para isso, então elas foram tentar se preparar. Que é super difícil você fazer essa adaptação. Eu acho que tem, assim, hoje a gente já pode falar do que a pandemia trouxe, talvez, de positivo, né? Eu acho que teve um olhar crítico sobre o seu próprio morar, que eu acho que isso foi importante para as pessoas, elas entenderem que aí, às vezes, não só por uma falta de financeiro, mas, às vezes, até por uma falta de pensamento sobre que a casa não era um ambiente acolhedor, sabe? E não necessariamente isso vinha porque a pessoa não tinha condições financeiras para não ter uma casa acolhedora. Era porque vinha-se de um pensamento de que, não, quando eu casar, né, quando eu tiver filho... Que você não ficava tanto na sua casa. E as pessoas só pensavam isso, exatamente. Quando eu casar, quando eu tiver filho, aí sim eu vou pensar sobre minha casa. Na pandemia, aí você entendeu o que é o funcionamento E aí da você casa. pensa, putz, a casa é uma coisa importante. E aí essa relação casa e trabalho, eu acho que é uma relação super complexa. Eu não sou uma defensora do trabalho em casa, assim. Eu gosto de trabalhar em casa sozinha. Mas se for para trabalhar com outras pessoas, eu gosto de trabalhar em ambientes pensados para isso. Até porque a casa, às vezes, fica num bairro onde, por exemplo, no meu bairro, a gente teve um problema porque as pessoas resolveram fazer home office e aí tem uma escola na frente. Na pandemia, a escola não estava funcionando. A partir do momento que a pandemia se cessa, a escola começa a funcionar, as pessoas... crianças fazem barulho. Sim, crianças fazem barulho. É o normal. Porque o bairro não Não, mas, amiga, é uma escola. A escola está ali há anos, entendeu? Crianças fazem barulho. Teve que existir uma movimentação para explicar que crianças fazem barulho. Teve até um ativismo lá. Crianças fazem barulho. Eu falei, gente, eu não acredito que a gente está tendo essa discussão agora, porque é um fato. Crianças ainda de 6 anos, 5 anos. É uma escola, para crianças pequenas. E aí teve toda uma discussão.
de que os ambientes de trabalho eles não eram atrativos. E aí eu concordo. Eu acho que, assim como a gente teve uma discussão sobre as casas não serem acolhedoras, muitos ambientes de trabalho não eram atrativos, eles não eram confortáveis. E aí, quando a gente fala de conforto, ninguém está falando que você vai, eu quero ir para o trabalho e eu vou tirar uma soneca, mas eu quero ter um ambiente de trabalho que me acolha, que eu me sinta bem, que eu vá, interaja com as pessoas, que eu me sinta bem. E aí, quando a gente fala de decoração, é sentir mesmo. Você se sente bem ou não num espaço a partir do momento do tipo de decoração que tem. Então, hoje, eu já fiz espaço de trabalho, foi uma loucura. Foi uma loucura, mas foi muito legal. Eu acho que essa coisa de você começar a trazer arte, trazer espaços dentro do ambiente de trabalho, espaços de troca, espaços que não sejam só para você ficar na frente do computador, espaços de convívio, espaços de refeição que são agradáveis, com vegetação, espaços que te queiram fazer estar ali. Acho que tem um desafio enorme para a gente que trabalha nesse ramo, mas acho que é super importante a gente pensar nesses espaços de trabalho, nesse novo momento dos espaços de trabalho, e eu acho que a tendência é exatamente essa, esses espaços de trabalho serem interessantes para que as pessoas queiram estar lá, porque, querendo ou não, tem toda uma discussão das pessoas também que não querem mais sair das suas casas, que querem fazer o home office, que eu entendo, compreendo, que em vários momentos faz sentido para dependendo das pessoas, mas eu acho também que, pensando em cidade, são várias questões e várias adaptações para a gente realmente ter um home office de qualidade. Eu dei esse exemplo do meu bairro e eu estou falando um bairro super privilegiado e realmente virou uma questão das crianças fazerem barulho. Sendo que a escola estava ali há muito tempo, sabe? A escola não tem como você falar, gente, eu estou fazendo home office, por favor, crianças, não brinquem no recreio. Porque são inversões que acontecem porque essas loucuras todas. Por isso eu sou a favor, sim, dos espaços de trabalho, mas eu entendo que eles precisam ser espaços confortáveis, eles precisam ser espaços acolhedores e eles precisam chamar esse trabalhador. Desculpa se a resposta foi muito longa, muito mas, bom. gente... Imagina, a gente gosta de resposta longa. Gente, obrigado. Olha lá, eu falei. Eu tenho uma pergunta do meio do talk, assim, na hora que você perguntou para Carol como é que era o processo de ela estar nos ambientes dos arquitetos, como é que ela fazia essa conexão e tudo mais. E aí, como é que a Esté escolheu? E eu tenho uma pergunta assim, como é que é o processo de escolha de parceiros, por exemplo? A Esté, eu entendo que é muito assim pelo que ela acredita, ainda mais por esse viés de arquitetura política, levantar isso. Então a empresa tem que ter ali um matching com seus valores, as coisas que você acredita. Mas no meio de tantos fornecedores, de tantas possibilidades de produtos, de lojas, como é que é esse processo de escolha, de tornar um parceiro, de criar um vínculo para além da amizade, né? E levar isso para diante dos projetos, né? Como é que é esse processo de escolha de fornecedores, de parceiros e trazer isso para a prática do dia a dia? Foi para as duas a pergunta. A Carol começa. Eu gosto de, quando eu começo a trabalhar com a empresa, enfim, com o fornecedor, eu gosto de conhecer justamente os processos, entender como ele trabalha. E eu acho que rola também essa empatia, né? Se a pessoa é responsiva, você vai, ela responde, continua e dá continuidade, aí você vai continuar com esse parceiro para sempre, né? Porque é um bate-bola. Então, por exemplo, meu fornecedor de vidro, há 13 anos, eu tô com ele. Então, exato. A gente briga, a gente se ama. Tem um adendo, assim, quais são os requisitos para se ser, né? Aquela coisa assim, quais são os requisitos para se ser um bom fornecedor, né? Porque você vê muitas marcas que elas inserem produto no mercado, elas nascem, mas elas definiam, assim, isso é um estudo comprovado de business, né? Que é muito difícil você manter marcas grandes, boas marcas no mercado. Então, como é que é esse processo de a marca se inserir no mercado e aí ela conseguir criar um vínculo e estabelecer pontos? Acho que ela tem que entregar qualidade, né? Qualidade, serviço. Agora, hoje, acho que o público está cada dia mais exigente. Quanto ele mais sabe, conhece design, conhece arquitetura, mais ele vai exigir, né? Então, a gente também é exigente, né? Apesar de a gente falar que os 5 milímetros agora está ok, eu sou super exigente com meus projetos, com as minhas coisas, a qualidade, o que eu falei de ver se o material é sustentável, se vai durar, tem durabilidade. Então, acho que vai nas fábricas, olha como é o processo. Teve uma fábrica que eu desisti de trabalhar, porque o pessoal passava muito calor lá dentro.
Eu dei graças a Deus que não deu certo. Mas acho que é isso, ir atrás, a gente procurar uma forma de trabalhar junto, né? De achar esse caminho que vai ser bom para todos, que vai ser sustentável para todos, olhar esse futuro, né? Não só pensar, vou produzir, vou tentar o menor preço, não vai dar certo, entendeu? Vai ter qualidade, má qualidade, o cara não vai entregar, não vai ser... Acho que é essa parceria, né? Eu estou com o meu nome nessa empresa, então, porque eu estou acreditando nessa empresa. Eu gosto de estar por dentro de tudo que está acontecendo, dos processos, entender. E até a gente pode ajudar, né, a empresa. Às vezes, essas empresas elas não estão olhando para o que está acontecendo no mercado, né, por vários motivos. Eles têm mil coisas no dia a dia deles, a gente também. Então, acho que unindo essas forças... tudo vai ganhando lugar nesse mercado que já é bem competitivo, né? Então, não sei se Eu acho que é isso, Carol. Eu também gosto muito de visitar. Acho que é super importante a gente visitar o fornecedor. Uma coisa é fazer o slogan, o marketing, né? Olha como eu sou. Legal. Outro dia eu descobri uma... Bom, não vou contar. Eu adoro ir na fábrica. Vou me meter aqui na resposta delas, que eu sei que era para elas, mas o que eu tenho visto dentro do mercado aí, né, de arquitetura e tudo mais, a gente trabalha muito com o arquiteto e com a indústria, né? A gente faz uma ponte, inclusive, né? A gente é um canal de comunicação entre eles. Eu acho que isso de ir lá, de ir olhar e de ver quem são as pessoas, se aquela propaganda é verdadeira mesmo, se não tem lá um greenwashing, um blackwashing, todos os washings que acontecem, né, o tempo inteiro. Então acho que eu tenho visto muito assim arquitetos falando, pô, essa marca aqui atende o meu propósito, atende o que eu acredito, eles são legais. Aí quando fala, pô, eles são legais, é porque estão na mesma onda, acho que pensam parecido, então acho que isso tem sido também uma tendência. Só para falar de tendência também. Ele ama a palavra tendência, gente, vocês sentiram. Gente, temos que acabar. É uma honra estar aqui com a revista Projeto, como arquiteta. Eu tenho as primeiras, né? As primeiras? Não vai. Pera lá. Eu amo a Carol. Eu lembro que eu comprava umas vintages. Tinha um carinha que vendia lá na faculdade. Entendi. A gente adorava. Assim, um tipo livreiro. Não era uma livraria ele, mas ele chegava lá com as revistas, aquele plástico duro que quase quebrava, você mexia. A gente comprava, a gente era muito bobo. A U e a Projeto eram... A U e a Projeto, nas duas grandes revistas. Quando acabou a U, o pessoal chegou e falou, putz, Fernando, agora você se deu bem, que ótimo e tal. Eu falei, cara, não, muito pelo contrário. Até nisso, um pouco a ver com a sua pergunta. No fim das contas, você conhecer ter 2 ou 3 players no mesmo mercado, aumenta a qualidade. Eu falei, não tá bom pra mim, porque agora eu não tenho referência. Não tem mais de quem ganhar, a gente ganhava da U. Mas é isso, e o mercado começa a olhar e fala, a U fechou, a arquitetura e construção acabou, a Bambu já era, ninguém mais... Ficamos uns bons anos com a indústria não anunciando o ano inteiro, não comprando o plano de mídia anual, porque vai que eles acabam no meio do ano, então era complicado. Mas enfim, hein? Aí, tá vendo? Depois eu troquei. Você começa a fazer a aula de design, e daí eu começo a assinar de novo. Né? Quando ela deixou de ter o design, aí... Gente, obrigado pela paciência. Essa é a conversa mais longa que a gente teve aqui em 7 semanas até agora. Temos mais 2. A gente é muito fifi, amiga. Que não viram a gente bêbada juntas. Brincadeira. Essa é boa, mas essa é boa. Semana Criativa de Tiradentes, eu e Carol sempre pleníssimas, né, Carol? Outubro, esse ano estamos lá de novo. Gente, obrigado meninas. Obrigada. Foi uma delícia. Vou tirar nossa selfie aqui, podemos ver.